Olá pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer a cada um aqui que está nos acompanhando aí pelo Facebook e dizer que eu comecei um pouquinho mais tarde hoje o vídeo. Eu estava tentando fazer a transmissão também via Instagram, mas eu tive um probleminha técnico aqui. Infelizmente hoje não vai ser possível, hoje eu só vou conseguir fazer a transmissão aqui pelo Facebook mesmo. Algumas pessoas eu até prefiro a qualidade de vídeo lá do Instagram, mas infelizmente não foi possível, né? E hoje nós vamos transmitir por aqui. Depois, então, eu vou disponibilizar também esse vídeo no YouTube, mando no grupo das pessoas que eu tenho contato, né? Os grupos nos quais eu faço parte, para compartilhar. E você, se você puder, também compartilhar esse link aqui do Facebook para que mais pessoas possam acompanhar a nossa aula também, se não acompanhar agora ao vivo, mas acompanhar depois a gravação, né? E eu gostaria de um feedback aqui de vocês, se possível, em relação ao som, em relação ao vídeo, né? Eu sei que o vídeo ele acho que está um pouquinho escuro, pelo menos é a impressão que eu tenho aqui, não sei qual é a impressão aí de vocês, e também em relação ao áudio, se está ok, porque eu não estou usando microfone hoje, tá captando diretamente do celular, né? Então, se tiver algum retorno aí, eu agradeço. Mandar um abraço aqui para algumas pessoas, a Sofia, o Emerson, a Luciane Benetti, o Fabiano Domingues, o Matheus Henrique, a Kedman, Felipe Cardoso, a Cleusa, Larissa Batista, o Carlos Paganotti, que estão mandando um abraço aqui, mandando um bom dia, a paz, que Deus abençoe todos vocês, viu? Pelo menos são os que eu estou vendo aqui, tá, gente? Se eu esqueci de algum, por favor, me desculpe, tá? Eu gostaria de fazer uma oração para que nós iniciássemos. O pessoal mandou aqui dizendo que está bom, né? Então, que bom, está bom. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu gostaria de começar fazendo uma oração aqui com vocês. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Exaltado seja o teu santo nome hoje e para todos sempre. Que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas todos os dias, Pai. Que o nosso viver seja honrado o teu nome. Paizinho querido, abençoa a nossa aula, que o teu Santo Espírito possa abençoar ricamente tudo aquilo que vamos aprender, tudo aquilo que vamos analisar e estudar aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, eu peço assim, ao meu favor, que o Senhor me use como instrumento, e assim também a cada aluno, cada pessoa que está nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto base que eu gostaria de analisar está lá em 1 Coríntios, capítulo 11 e verso 1. Né? Eu gostaria de falar a respeito de vida cristã. Né? O que é ser cristão? E eu vou explicar qual é a razão de escolher esse tema hoje. Né? Então, o texto base, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E, assim, só para fazer menção, não precisa fazer a leitura, mas lá em Atos, no capítulo 11, verso 26, onde está escrito que aqueles os seguidores de Cristo, que até então eram chamados de nazarenos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Está lá em Atos, capítulo 11, verso 26. Muito bem. Eu estou querendo tratar desse assunto hoje, principalmente porque algumas pessoas têm a ideia de que ser cristão é simplesmente se declarar como cristão, falar assim, eu creio em Cristo. Mas o que eu acho interessante na palavra de Deus é o seguinte, que num determinado ponto, num determinado momento,
a palavra nos diz que mesmo os demônios creem, estremecem ao ouvir o nome do Senhor. Então, somente crer não é um indicativo de que a pessoa é cristã ou não. Então, aqui Paulo, nesse texto de 1 Coríntios 11:1, resume muito bem aquilo que é ser cristão. O que é ser cristão? É ser imitador de Cristo. Quando lá em Atos, no capítulo 11, nós vemos que eles foram chamados pela primeira vez de cristão, o que acontece? Ali um rompimento do cordão umbilical, vamos dizer assim, entre o judaísmo e o cristianismo. Então o judaísmo, até então o cristianismo, era visto como uma ramificação ali do judaísmo, como assim eram também os saduceus, os fariseus, os herodianos. Então tinham algumas ramificações ali, algumas seitas, vamos colocar dessa forma. Eu não queria usar essa palavra seita, ela tem uma conotação pejorativa, mas eram divisões ali dentro do judaísmo. E os nazarenos eram um deles também, um desse grupo também. Só que ocorre por quê? Porque eles começam a perceber algo diferente neles, no modo de agir, no modo de falar, no modo de pensar. Algo que diferenciava os seguidores de Jesus, aqueles que seguiam também os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, do judaísmo e da sociedade como um todo. Então ocorre algo que é diferente. A palavra de Deus diz que quando nós temos um real encontro com o Senhor Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Tudo que era velho, então, fica para trás. E no decorrer da história do cristianismo, ocorre que muitas pessoas acabaram se agregando ao cristianismo por conveniência. Vou explicar um pouquinho sobre isso, não quero tomar muito tempo nessa parte em relação ao contexto histórico, mas os cristãos passaram a ser perseguidos principalmente a partir da década de 60 pelo Império Romano. Primeiramente pelos próprios judeus, por serem considerados uma heresia dentro do judaísmo, e eles acabaram sendo perseguidos. E essa perseguição os empurrou para outros lugares ali do Império. E eles estabeleceram em várias cidades, principalmente em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, que era uma cidade gentílica, onde o apóstolo Paulo teve ali a sua base missionária. Não só para o apóstolo Paulo, mas para outros discípulos também. Então eles começaram ali. E o Império Romano começou a perseguir então os cristãos e também os judeus. Isso ali por volta da década de 60 do primeiro século da era cristã. Essa perseguição se intensificou ao longo do tempo. Ao passar dos anos, teve imperadores que meio que amenizavam a coisa e outros que faziam uma perseguição um pouco mais, de uma forma um pouco mais incisiva, matando cristãos, enforcando, degolando, colocando cristãos em arenas para morrer ali por meio dos gladiadores, dos animais que eram colocados ali. E isso durou até o início do século IV, quando então Constantino para com a perseguição. Ele tem um documento chamado Edito de Constantino, que é um edito de tolerância ao cristianismo, ou seja, os cristãos seriam a partir daí então tolerados pelo Império Romano. Bom, e mais para o final do século IV, no edito de Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. A partir daí, o que acontece? Muitas pessoas acabam se aderindo ao cristianismo, mesmo que forçosamente, porque o próprio Império assim exigia, sendo a religião oficial do Império Romano, e isso provocou que muitas pessoas que não haviam tido uma experiência real de conversão acabavam se agregando à fé cristã, a fé nominal.
O que acontece nos dias de hoje, fazendo esse paralelo, né? Muitas pessoas se dizem cristãs, mas infelizmente não têm um comportamento adequado. Bom, eu vou falar num segundo momento em relação à questão de nós não sermos, obviamente, perfeitos. Nós somos pessoas falhas, mas eu vou chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá. Inicialmente aqui, quando Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, talvez possa parecer de uma certa forma Paulo sendo um pouco ousado, porque ele fala, poxa, vocês têm que ser meus imitadores, e as pessoas não haviam tido contato com o Senhor Jesus. E de que forma eles viam o Senhor Jesus? Através do agir, dos ensinamentos daquelas pessoas que haviam tido uma experiência com ele. E a partir dessa experiência, a partir da pregação, a partir do exemplo de vida cristã, as pessoas eram levadas então ao conhecimento, obviamente por ação aqui do Espírito Santo. Mas o mesmo apóstolo Paulo, agora na segunda carta, eu gostaria de ler alguns textos aqui com vocês, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14 e 16. Verso 14 e 16, que diz assim, 14 a 16, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Então perceba aqui que nós somos, por meio de nós, manifesta a fragrância do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, pode-se dizer que nós exalamos um perfume, e esse perfume é o bom perfume de Cristo. E esse perfume é perfume para a salvação para aqueles que creem, mas para a condenação para aqueles que não creem. De qualquer forma, a fragrância que nós exalamos é a mesma. Um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 3, verso 2, vai dizer o seguinte: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Desculpa, teve uma interferência aqui da minha técnica de som e de imagem, mas voltando aqui. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, vou ler novamente. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O que significa isso? Significa que nós, através das nossas ações, da nossa vida, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, da forma com que nós pensamos e agimos, as pessoas fazem uma leitura sobre nós, sobre as nossas vidas. E na verdade, a bem da verdade, eles fazem uma leitura de quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Por meio das nossas vidas. As pessoas têm uma imagem a respeito daquilo que é o cristianismo por meio de nós. Um pouquinho mais adiante agora, ainda aqui no capítulo 3, 2 Coríntios 2, só que agora no verso de número 18, vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor pelo Espírito. E aqui ele vai falar a respeito de uma imagem refletida. Então nós, primeiramente, somos transformados de glória em glória. E a partir daí, a imagem do Senhor reflete em nós, né? E algumas versões vai utilizar, inclusive, a palavra espelho aqui. Nós refletimos como espelho. Então, olha só.
nesses 3 textos que eu li aqui, depois você leia em casa o capítulo 2, o capítulo 3 da segunda epístola aos Coríntios, nesses versículos, simplesmente esses que eu li aqui agora. Ele vai dizer o seguinte, que nós somos como uma fragrância, como um perfume, que as pessoas sentem esse odor. Nós somos como uma carta que é lida pelas pessoas, ou um livro que é lido pelas pessoas, e nós somos como um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus. Então, isso nos diz que as pessoas enxergam Cristo, inicialmente, por meio das nossas vidas, das nossas ações. E a pergunta é, qual é a fragrância que eu tenho exalado? Qual é o tipo de literatura que as pessoas têm tido por meio da minha vida? Qual é o reflexo que as pessoas têm enxergado na minha vida? Será que é o reflexo realmente de Cristo? Será que é o perfume de Cristo que as pessoas estão sentindo, né? Cheiro para a vida? Será que a leitura que as pessoas estão fazendo através da minha vida, do meu agir, da minha conduta, ela está de acordo realmente com aquilo que é ser cristão? E aí voltando, né, para o texto de Paulo, né, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O que é imitar? Imitar significa agir de forma semelhante a alguém. Eu tenho certeza que todos nós, de uma certa forma, acredito que se não todos, a maioria, já fizeram alguma brincadeira assim, de imitar um ao outro, imitar um animal, né, seja no som, seja no agir, né? Essa é imitação, imitar a forma de agir de alguém. Então, quando Paulo diz ser de meus imitadores, ele diz, imitem a minha forma de agir, imitem a minha forma de falar, imitem a minha forma de pensar. Mas por que Paulo podia falar realmente dessa forma? Porque ele, por sua vez, imitava a Cristo. Replicava a forma com que Cristo agia, a forma com que Cristo falava, a forma com que Cristo pensava. Então, fazendo dessa forma, ele poderia se colocar na condição de dizer, olha, faça assim como eu faço, porque eu sigo ao Senhor Jesus, eu imito ao Senhor Jesus. Em relação a essa questão, né, durante essa semana, num dos dias aí, de manhãzinha, estava saindo de casa e fui fazer uma caminhada e o sol ainda não tinha aparecido, né? E a lua ainda estava no céu. E eu achei muito interessante porque o céu já estava de uma certa forma claro, mas a lua ainda brilhava de uma forma que parecia que era noite ainda. E à medida que o sol ia se levantando, a lua ia se ofuscando o seu brilho. E vendo aquilo, né, meditando, falando com Deus, né, em oração ali, Deus falou algo ao meu coração nesse sentido. E eu vou explicar para vocês exatamente aquilo que Deus falou. Bom, parte daquilo que Deus falou comigo, eu acabei de falar com vocês a respeito daquilo que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos capítulos 2 e capítulo 3. Nós refletimos a imagem do Senhor. Quando a lua, quando nós vemos o brilho da lua, nós não vemos o brilho dela mesma, porque a lua não produz nenhum brilho. Mas o brilho vem do sol. O sol brilha, reflete na lua, e nós podemos contemplar então e observar o brilho da lua. Assim, dessa forma, deve ser nas nossas vidas também. Agora, nós não devemos jamais chamar para nós mesmos esse brilho como se ele exalasse ou ele emanasse, refulgisse de nós mesmos, mas sempre termos a compreensão de que isso vem do Senhor. Nós simplesmente refletimos aquilo que está dentro de nós. E fazendo dessa forma, nós somos chamados então a agirmos e por meio das nossas vidas, das nossas palavras e ações, falarmos a respeito do amor de Deus e transmitirmos às outras pessoas esse amor de Cristo. Não é por nós, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade, não é por aquilo que nós somos, mas é por aquilo
que é refletido em nós, ou seja, aquilo que está dentro de nós. Um dia nós tivemos um encontro real com o Senhor Jesus e fomos transformados. E essa transformação acontece primeiramente interna, é dentro de nós, acontece internamente. E de modo que essa transformação ela surte efeito nas nossas vidas, então nós exteriorizamos isso através das nossas palavras, das nossas ações. Com o passar do tempo, o que acontece? Acontece que o contato com esse mundo vai nos seduzindo. E aí eu gostaria de ler um outro texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. Vai dizer o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, olha só, vou lendo devagar aqui. Algumas pessoas têm um real encontro com o Senhor, mas no dia a dia acabam que cedendo às paixões carnais. Por quê? Porque a natureza carnal ainda faz parte do nosso ser, ainda faz parte da nossa vida. Nós ainda estamos em contato com esse mundo. O Senhor Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, teve uma conversa ali com Pedro que teve o seguinte teor. Pedro não queria que o Senhor Jesus lhe lavasse os pés. E Jesus disse: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E ele disse: Senhor, então lava tu. E Jesus disse: não, Pedro, mas somente os pés é necessário, porque os nossos pés estão em contato com esse mundo e a necessidade de nós estarmos constantemente nos purificando em relação a isso. Então, os sacerdotes, por exemplo, para entrar na presença de Deus, eles lavavam as mãos e os pés. As mãos representando as suas obras e os pés representando o seu contato com esse mundo. As mãos não são mais necessárias, porque o Senhor Jesus já realizou toda a obra necessária para a nossa salvação. Mas em contato com esse mundo, nós temos que nos purificar em Cristo. Todas as vezes que nós pecarmos e nos arrependermos, o Senhor Jesus nos perdoa de tudo aquilo que nós fizemos de errado, nos purifica de toda e qualquer injustiça. Então nós devemos sempre estar ligados ao Senhor Jesus. E olha só, na sequência do texto: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, idolatria, e vai falar um monte de coisa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não herdarão o reino de Deus. Esse texto vai nos falar a respeito da concupiscência da carne, vai falar a respeito da concupiscência dos olhos e do desejo por esse mundo. E essas três coisas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, elas estão relacionadas com sexo, dinheiro e poder. Isso nos afastam de Deus. Resgatando aqui o que ele estava dizendo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Relacionados com a questão do... E você pode fazer até um paralelo com o pecado lá de Eva. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ela viu e, vendo, chegou à conclusão de que aquilo era bom para ela, era bom aos seus olhos e bom para satisfazer os desejos da sua alma. E a soberba da vida entra a partir do momento em que ela resolve não ouvir aquilo que Deus havia falado para ela, mas ouvir os seus próprios desejos e aquilo que Satanás tinha colocado no coração dela. Perceba que Eva tem duas versões da história aqui. Deus tinha falado: não coma, porque se você comer, certamente morrerás. Satanás vem e fala assim: não é assim não, pode comer, porque você não vai morrer.
mais seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus, conhecedores das coisas. Então ela tinha as duas versões, e ela colocou a sua confiança naquilo que Satanás tinha colocado no seu coração. Satanás instiga os nossos desejos. Veja que Tiago diz que nós, quando somos tentados quando engodados ou envolvidos pela nossa própria concupiscência. Ou seja, aquela natureza carnal, agora já não estou mais falando de Adão e de Eva, porque eles estavam numa condição diferente, estavam numa condição de perfeição. Mas hoje nós, homens caídos, a natureza humana, ela nos envolve e nos enreda nesses próprios desejos que nós temos. Então Satanás incita isso dentro de nós. Veja que quando Davi vai numerar Israel, o texto citado em dois textos, né? 1 Reis e 2 Crônicas também. 1 Reis capítulo 24, 2 Crônicas capítulo 21, narra a mesma história. E ele vai dizer o quê? Que Satanás incitou Davi. O desejo de Davi era de demonstrar o seu poderio, era de orgulho. Satanás o incitou e ele, olhando para aquilo, então cedeu. Nós somos tentados pelo inimigo, mas a Bíblia diz que não somos tentados acima do que podemos suportar. Então, todas as vezes que nós caímos, nós não podemos colocar a culpa em Deus e nem em Satanás. Muito pelo contrário, a culpa é nossa mesmo, nós devemos assumir a nossa culpa. E queridos, olha só, muitas vezes, eu cometi erros, e não somente anterior à minha conversão, não, posterior à minha conversão. Cometi erros que, de certa forma, envergonhavam o cristianismo, não demonstravam alguém que teve realmente uma conversão diante do Senhor. E a razão pela qual esses erros aconteceram foi por falta de fé, por falta de vigilância muitas vezes. Por me afastar de Deus, de uma certa forma, de modo que eu perdesse a sensibilidade à voz do Espírito. E é por isso que a palavra de Deus nos insta a orar sem cessar, a buscar a Deus em todos os momentos. Queridos, nós somos falhos, nós somos humanos, sim, nós erramos, mas a Bíblia diz que nós não podemos colocar nossa culpa nem em Deus e nem no diabo. A culpa é nossa. Nós cedemos às tentações porque Deus dá o escape. Deus dá a forma. E que forma é essa? Nós estarmos todos os dias consagrados a Deus, buscando a Deus em oração, leitura da palavra todos os dias. Isso nos fortalece de uma forma que quando a tentação vem, isso nos impede de ceder a essa tentação. Falando a respeito do erro, é muito comum, às vezes, ouvir, e nós estamos falando aqui de vida cristã, tá? de uma pessoa realmente transformada, que não se deixa seduzir pelas coisas do mundo, não se mistura com as coisas do mundo. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo, olha, não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu passei me conduziu até aqui, então não me arrependo. Olha, isso é uma declaração bastante perigosa, na verdade. Por quê? Porque certa vez alguém disse o seguinte, que não é possível você ter um contato com as boas novas sem antes ter uma profunda decepção consigo mesmo. O que isso significa? Significa que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, ter uma decepção com aquilo que nós somos e desejar sermos diferentes. Quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos, olha, eu não me arrependo de nada, o que eu fiz está feito, se voltasse atrás não faria diferente. O que eu estou dizendo? Eu estou demonstrando uma arrogância no sentido de demonstrar que tudo aquilo que eu fiz está correto. Se eu faria de novo é porque está correto, é porque eu não acho que houve tanto problema assim. Qual é a grande diferença entre o doutor da lei, o fariseu que recebeu Jesus na sua casa, e a mulher que estava aos seus pés, que derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus? Qual é a diferença
do fariseu e do publicano que entram na presença do Senhor para o honrar. O fariseu chega a falar assim: graças a Deus porque eu não sou como esse fulano aí. E o publicano diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quem saiu justificado? No caso do fariseu e da mulher lá na casa, quem foi justificado? Quem teve os seus pecados perdoados? Aqueles que se arrependeram. Queridos, mais uma vez, eu tive muitas situações na minha vida em que me arrependi profundamente. E muito mais arrependimento em relação ao pecado eu tive, ou melhor, vou refazer a frase, muito além do pecado em si, mas algo que me trouxe profundo arrependimento foi em função do reflexo desse pecado em outras pessoas. Porque de que forma essas outras pessoas conseguiram enxergar a Cristo ou o cristianismo através da minha vida? Talvez você já deva ter ouvido o seguinte: olha, para ser cristão desse jeito, eu não quero. E o Evangelho perde em relação a isso. O reino de Deus perde em relação a isso. A Bíblia diz que é necessário que os escândalos venham, até para que os fiéis apareçam. Mas ai daqueles por meio dos quais o escândalo vem. Melhor fosse amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar, do que fazer um desses pequeninos caírem ou tropeçarem. Então perceba a responsabilidade que nós cristãos temos nas nossas vidas. Muitas coisas eu faria diferente, sim, na minha vida. Me arrependo sim. E Deus, para que o reflexo negativo que as pessoas tiveram através das minhas ações passadas sejam apagadas de alguma forma, que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvirem um testemunho diferente a respeito do Senhor Jesus. Pessoas, às vezes, que eu tive contato uma única vez, que essas pessoas possam perceber e ter o entendimento e a sabedoria para reconhecer que aquela atitude não condiz com o que verdadeiramente é o cristianismo. Muitas pessoas têm sido impedidas de chegar ao Evangelho por terem uma visão deturpada do próprio Evangelho, que é repassada por algumas pessoas, que às vezes hoje nós vemos na mídia. O que algumas pessoas que são de fora têm de imagem em relação ao Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho são às vezes pastores que administram mal os recursos da igreja, administram em benefícios próprios. Mas esse não é o Evangelho, isso não é o cristianismo. E nós temos a obrigação de demonstrar o cristianismo através das nossas vidas. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos transformados, como eu disse aqui, e as pessoas enxergam isso. Existem duas questões relacionadas com a nossa conduta, que é a nossa personalidade e o nosso caráter. A personalidade, Deus ele não transforma completamente, mas Deus ele molda a nossa personalidade. A Bíblia fala que o nosso caráter ele é forjado, e a forja já tem um contexto um pouquinho diferente. A forja ela altera a própria substância, a dureza da substância, do material que é forjado. Então, o nosso caráter é forjado, isso significa que a essência e a substância do nosso caráter é transformado pelo Evangelho, é transformado por Cristo. Mas a nossa personalidade, às vezes uma pessoa mais comedida, outra pessoa que é mais falante, uma pessoa que é mais explosiva, isso tudo é moldado pelo Senhor. Nós não vamos deixar de lado a nossa personalidade. Nossa personalidade vai nos seguir até o final das nossas vidas, até que nós sejamos revestidos da perfeição de um corpo imortal, de um corpo glorificado. Mas até lá, nós caminharemos com essa personalidade. Porém, isso não é desculpa para fazer as coisas erradas, porque a nossa personalidade é moldada pelo Senhor a partir da nossa conversão.
Porque o fruto do Espírito nos mostra o que é o fruto do Espírito. É amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, perceba que não é frutos. Eu tenho um fruto, 2 frutos, 3 frutos e os outros eu preciso trabalhar. Não é isso não. São aspectos de um mesmo fruto. Se há falha em um deles, em um desses aspectos, significa que todo fruto ele está comprometido. Então, é necessário que nós tenhamos essa percepção em relação a nós mesmos e analisemos a nós mesmos para que possamos compreender a forma com que nós agimos e entender que essas falhas, muitas vezes de caráter que nós evidenciamos, nós devemos nos arrepender, pedir perdão e mudar a nossa forma de agir, mudar a nossa forma de pensar. É nesse sentido que o texto bíblico nos diz nos encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas encher-vos do Espírito. Encher e embriagar aqui são paralelos, é a mesma coisa. É o mesmo sentido, 2 palavras para a mesma coisa, querendo dizer a mesma coisa. É como se dissesse, olha, não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito. Ou, não se encha com vinho, se encha com o Espírito. E a questão relacionada aqui é do controle que nós temos, ou do controle que algo exterior tem em relação às nossas condutas, às nossas ações, em relação aos nossos pensamentos. Porque quando se diz que, quando começa a falar bobagens, é comum se dizer, é o álcool que está falando, né? Não é assim? É o álcool que está falando. Por quê? Porque o álcool tomou conta dele, o álcool extrai da pessoa aquilo que ela tem de pior. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ao invés de se deixarem dominar pelo álcool, se deixem dominar pelo Espírito Santo. Ele deve ter domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. A partir do momento que o Espírito Santo tem esse domínio sobre nós, nós agiremos segundo a vontade de Deus. Nós faremos segundo aquilo que a Bíblia realmente nos ensina a fazer. Não estaremos sujeitos a essas falhas de caráter, a esses problemas que podem ser encontrados na nossa personalidade, mas nós deixaremos a partir daí que o Espírito Santo nos conduza. Isso é andar pelo Espírito, isso é viver pelo Espírito. Vivam em Espírito, andem em Espírito. Então é dessa forma que nós escaparemos, essas são as ferramentas que Deus nos dá para escapar das tentações. Então as tentações que nos são colocadas, por meio de influência maligna, influência espiritual, mas Deus sempre nos dá o escape. Então fazer a coisa errada jamais vai ser justificável, porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos como devemos agir, sabemos como devemos andar. Hebreus, no começo de Hebreus, vai falar a respeito da negligência, em relação às coisas espirituais. O que é negligência? Ser negligente significa você deixar de fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Isso é ser negligente. Então, se nós sabemos aquilo que devemos fazer, não podemos culpar a Deus, não podemos culpar a Satanás pelas nossas falhas, pela nossa queda, muitas vezes. Erramos em pensamento, em ações. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento. Sem arrependimento, nós não podemos desfrutar das boas novas. Sem arrependimento, não podemos usufruir dos benefícios da cruz do Senhor Jesus, da cruz que Jesus foi sacrificado, que derramou o seu sangue. Para que nós possamos usufruir dos benefícios da cruz, nós devemos nos arrepender dos nossos atos. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado. Ser um imitador de Cristo é agir conforme Ele agiu.
Em Cristo, a palavra nos diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ora, nós não podemos nos comparar a Cristo. Mas assim como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer, falar, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Não atingi a perfeição, mas uma coisa faço, olhando para o alvo, caminho para o alvo. Essa é a atitude, a nossa atitude como cristãos, como pessoas lavadas no sangue do Senhor, como pessoas regeneradas, como pessoas transformadas, né? Gostaria de ler um outro texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, e aí eu já estou indo para o encerramento. Em 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 5. Diz o seguinte, olha, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então essa é a orientação que o apóstolo Paulo dá aqui a Timóteo. Vou ler novamente. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí ele diz o seguinte, né? Primeiro, ser sóbrio em todas as coisas. Significa permanecer firme em qualquer situação. E ser sóbrio é o contrário de ser ébrio. Ser sóbrio é o contrário de estar entorpecido, adormecido, tendo seus sentidos adormecidos. Então, estar sóbrio é estar atento em relação a essas coisas. Aquele que está consciente daquilo que faz, firme, né? Tem firmeza e equilíbrio na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar. Segundo, sofre as aflições. Algumas pessoas falam, olha, mas é difícil ser cristão porque nós sofremos tantas perseguições, tantas lutas. 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, verso 3. Diz o seguinte, nisto, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Por que João afirma dessa forma? Eles não são difíceis de guardar. Porque nós temos o Espírito Santo sobre nós, que nos auxilia nas nossas fraquezas. Então, não é difícil ser cristão. Sabe o que é difícil? Difícil é estar no mundo. Difícil é estar nas garras do inimigo. Difícil é estar escravizado pelo pecado. Isso é difícil. Estar salvo, ter sido regenerado, ter sido transformado é difícil? Ora, nós enfrentamos sim aflições, mas nós enfrentamos aflições por causa da justiça de Cristo que está em nós. Nós somos justificados e a partir daí o mundo não nos conhece e por isso o mundo nos odeia. Agora, isso não é difícil. Será que as nossas lutas são tão grandes assim, comparadas àquilo que Cristo fez pelas nossas vidas na cruz? Será que qualquer tipo de coisa que nós possamos passar é maior do que isso? Maior do que Ele próprio enfrentou para que nós pudéssemos ter uma nova vida? Terceiro, faze a obra do evangelista. Né? O evangelho vem do grego, que significa boas novas, boa mensagem, boas notícias. Né? E quais são as boas novas? As boas novas é que Jesus nos salvou e nós precisamos anunciar. Quanto mais nós anunciamos, mais nós estamos próximos de fazer a vontade de Deus. E quanto mais próximos de fazer a vontade de Deus, mais longe nós ficamos da possibilidade de um tropeço. Então, que nós possamos anunciar e espalhar a boa semente. Né? E, por último, cumpre bem o teu ministério. Né? Nós devemos agir de forma a saber quem nós somos nesse mundo
qual a nossa missão e a quem nós representamos. 1 Coríntios, vou voltar lá em Coríntios agora, capítulo 5 e verso de número 20. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Um embaixador nada mais é do que aquele que representa ou fala em nome de alguém. Um embaixador do Brasil num país estrangeiro é alguém que está em território estrangeiro, mas que representa um governo, que representa um reino. Nós também, como estrangeiros e peregrinos nessa terra, representamos um reino, representamos um rei, que é o Senhor Jesus. E de que forma nós temos exercido esse nosso ministério? De que forma nós temos demonstrado realmente o amor de Deus? De que forma as pessoas têm tido contato com o Evangelho de Cristo através das nossas vidas? Essas pessoas sentem um desejo de conhecerem mais de Deus? Essas pessoas sentem um desejo de estar mais próximos dele? Ou essas pessoas são repelidas por causa daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, das nossas palavras e das nossas ações? Então, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, sejam palatáveis às pessoas. Do mesmo modo que eu disse lá no começo, que o perfume que exala de nós seja o bom perfume de Cristo. Que a leitura que as pessoas façam do livro das nossas vidas os leve a compreender o amor de Deus, e os leve a compreender o Evangelho. Que o reflexo que as pessoas veem nas nossas vidas reflita o próprio Senhor Jesus, para que elas possam, por meio do agir do Espírito Santo, também ter um contato com Ele, com as boas novas da salvação. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Eu gostaria de encerrar aqui com uma oração também. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o Teu nome. Deus maravilhoso, todo poder, toda honra, toda glória. Que esta palavra fixe no coração de cada um que ouviu. Paizinho, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa falar a cada um de nós, em todos os momentos, para que nós possamos, através das nossas vidas, comunicar as boas novas da salvação. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que seja para a honra e glória do Teu nome.